nós abrimos guerra com um fuzil na mão contra a advocacia pobre, cara. Não Nossa. faz. Não, você tem uma coisa que a gente briga é contra o empobrecimento do advogado, cara. Não faz sentido. É um profissional que tem uma habilitação. O cara, se você pegar a Bíblia, a Bíblia trata os grandes homens como senhores da lei, né? Senhores da lei. Aqueles que são senhores da lei, eles têm um poder muito grande. E no Brasil, os maiores senhores da lei, tem 1.200.000 senhores da lei, das leis que estão aí sendo mediocrizados no poder judiciário, sabe? É doído ver isso, doído. Nossa. Então é Nossa, um que negócio que louco. a gente abriu guerra contra isso. Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos da fórmula de lançamento que fizeram famigerado R$ 100 em 7 dias de faturamento. O famoso 6 em 7 utilizando as técnicas da fórmula. Hoje eu tô aqui com o Márcio Carvalho. Tudo bom, Márcio? Tudo bom, Érico? Bom dia, como vai? Tudo ótimo. Márcio, em que nicho você fez o 6 em 7? Direito e subnicho de holding familiar, planejamento patrimonial da família. Holding familiar é a nossa ferramenta. Nossa. E de onde você tá falando? Eu moro nos Estados Unidos agora, né? Era do Rio de Janeiro e há 2 anos, em 2019, me mudei para cá e daqui comecei E, essa história de curso. e onde você tá nos Estados Unidos? Eu moro em Miramar, pertinho de Miami, fica 30 milhas mais ou menos de Miami. Isso é, Que isso é bem legal. perto aqui, bem perto. Total. Eu imaginei pelo cenário atrás, tinha umas características de algumas coisas que você consegue por aí. Mas vem cá, Márcio, como é que você me conheceu? Então, em 2017, eu estava organizando a minha vida, a minha vinda para cá, para os Estados Unidos já, né? E conheci um sujeito que fazia curso empregando as técnicas a fórmula de lançamento, me apresentou e aquilo ficou no stand-by. Em 2019, eu me mudei para cá, para os Estados Unidos. Daqui, esse é um nicho que a gente já trabalhava no nosso escritório de advocacia. E a gente falou o seguinte, olha, é uma área muito desconhecida ainda, né? Aliás, não só do povo brasileiro, mas até dos advogados. Os advogados não conhecem o que é uma holding familiar. Muito louco isso, né? Quem faz é advogado e o advogado, a grande maioria, não conhece. E a gente identificava o seguinte, olha, o melhor caminho para a gente poder crescer o nosso trabalho é ensinar outras pessoas a viver disso. Porque se a gente ensina outras pessoas a viver disso, é diferente. Se eu contar para você o que é holding familiar, talvez você conte para alguém ou não. Se eu ensinar um advogado a viver disso, ele vai querer contar para todo mundo. Entendeu? Então, quando isso se espalha, o meu negócio cresce. Então, é um negócio maravilhoso de fazer. E a gente fazia isso gratuitamente pela internet, até que os próprios alunos lá, né, os próprios colegas, não eram alunos, os próprios colegas falaram assim, cara, você tem que fazer um curso, tem que fazer um curso, tem que fazer um curso. Quando eu falo assim, tá bom, como é que faz esse negócio de curso? Lembra lá? E aí começa a devorar Érico Rocha, devorar Érico Rocha. Érico, a minha enteada, ela acha que você... Ela não faz a menor ideia quem é o Tarcísio Meira, né? Mas você, meu amigo, você é o cara, porque não tinha um dia que eu fosse buscar ela na escola que eu não tivesse no carro passando o vídeo do Érico Rocha. E eu só Olha, ouvindo. que massa, cara. E eu sou super interessado, Márcio, em como... Na profissão das pessoas mesmo. Então, vamos explicar aí. Os seus clientes são brasileiros ou são americanos? Brasileiros, eu ensino advogados brasileiros a atuarem nessa área, que é Total. uma área nova, E o né? que é uma holding familiar e para que serve? A holding familiar, ela é uma pessoa jurídica que ela organiza o patrimônio da família de maneira que não precisa ter inventário depois. Entende? Então imagina, todo mundo que tem bens e tem herdeiros, tem um problema gigante para os herdeiros que é o inventário. E as pessoas não fazem ideia do problema disso. Então O vamos lá. inventário, O que é um inventário? pensei, é o mal do advogado de achar que todo mundo já sabe o que é isso. Né? O que é um O inventário? inventário, o inventário é o que faz os herdeiros poderem receber os bens que são herança dos seus pais. E tem um processo na justiça ou em cartório
que os herdeiros têm que fazer. E esse processo, ele come pelo menos 20% do patrimônio da família. Imagina, Érico, um quinto do seu tempo, o dia que seus filhos precisarem, vai tudo para o governo. De Então tá bom. graça. Vamos pensar nisso. Vamos falar sobre isso, então. Então vamos supor que o cara tem R$ 1 milhão. Vamos supor que ele tem uma casa de 500 mil e ele tem mais 500 mil investido na bolsa, eventualmente. Aí ele morreu. Em teoria, esse 1 milhão tinha que ir para os herdeiros, né, os filhos, imagina. Esposa e filhos, né? Como é que acontece? O que acontece? O que acontece é que para chegar na mão dos filhos, eles vão perder aí em torno de 20% desse Não patrimônio. vamos. Isso aí eu saquei, mas eu quero saber o detalhe. Como é que é? O cara morreu, aí ele chega com uma certidão de óbito aonde? No advogado. No advogado. Aí Então o ele advogado chega no advogado. faz esse processo. Aí o advogado fala assim: eu quero receber o patrimônio. Aí o que o advogado faz? O advogado dá início a esse processo, chamado inventário, que pode ser na justiça ou num cartório. Leva uns 6 meses, quando é em cartório, pode levar anos se tiver divergência entre os herdeiros. É algo bem Vamos danoso entrar pra no. família Ele brasileira. chegou lá no cartório, quero fazer o inventário. E aí? E aí é o advogado que chega. Aí tem um trâmite burocrático imenso, tá? Que passa pela Procuradoria do Estado, para a Procuradoria do Estado saber se os herdeiros são aqueles mesmos, para eles saberem se os impostos estão sendo recolhidos, se Impostos. No Brasil, aliás, no mundo inteiro, existe um imposto que a gente chama de imposto da morte. Né? Imposto. É imposto da morte. O imposto da morte é o seguinte: toda vez que alguém falece e deixa bem para os herdeiros, para receber esses bens, eles têm que pagar um imposto. Tá? Chama mesmo, tecnicamente, da morte ou apelido? Tecnicamente é apelido. Tecnicamente é ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. ITCMD. CMD. Quanto por cento é o ITCMD? Ele varia de 4% a 8% em geral. No Brasil, as alíquotas têm essa variação. Então tá bom. 4 a 8 dependendo da quantidade. Dependendo da quantidade, dependendo do estado. Cada estado tem a sua alíquota. Na verdade, alguns... Tem estado até que pratica 2, mas é raríssimo, tá? Então Os vamos grandes supor centros são 4 a 8% vai para o estado. Vamos supor que seja 8% para facilitar a conta. Mas você falou que era 20%. Para onde vai os outros 12%? O advogado morde um bocado disso. Quanto? Depende. Por exemplo, no meu escritório são 7% se não tiver litígio. Então, se não tiver litígio, 7% vai para você. Desculpa, para o advogado, escritório do advogado. E dependendo, deve ter escritório que cobra mais, deve ter escritório que cobra menos. Que cobra menos, tem. O que faz, e se não tiver litígio, o que faz um escritório cobrar mais ou menos? Aí a qualidade do escritório, o tempo que esse escritório existe, a fama, a capacidade técnica. Reputação, né? A reputação, a autoridade. Tá, então 8 mais 7, no seu caso, dá... 15. Para onde vai os outros 5? No meu escritório seria um pouco mais caro do que esses 20. Porque os outros 5 aí vai ter um pedaço que vai para o cartório, bota aí mais 1% que vai para cartório. 1% vai para cartório e foi para 16%. Nessa nossa conta aqui estimada. E aí? Mais certidões. Depois tem mais o cartório de registro de imóveis. Peraí. O cartório, 1% foi para o cartório já. Isso, o cartório de notas. Cartório de notas, 1% do cartório de notas. O que faz o inventário. Tá, e aí depois tem... Aí vai ter também o cartório de registro de imóveis. E quanto que ele cobra? Mais 1%, mais ou menos a mesma coisa. 1%, cartório de registro de imóveis, que tem um imóvel. Mas as ações não vão, né? Então, essas não vão passar por registro, vão pagar só o imposto. Não é a realidade da grande maioria do povo, tá? Não, a grande claro. maioria do povo tem bens imóveis. Tem bens imóveis, faz sentido. Mas enfim, e aí foi para 17, e aí? E aí você vai ter mais poucas despesas, assim, tipo, para tirar certidões, coisas assim, entendeu? Mas elas são despesas percentuais?
Não, pequenas, o que variam aí algo entre 2 a 5 mil reais. Então nos 5 mil reais não vai fazer diferença, não. Não. Então, nesse caso, foi 17 pro saco. Nesse caso, foi 17. Aí vai ter situação que pode ir muito mais. Por exemplo, se a família não tivesse dinheiro, esse dinheiro tem que ser pago à vista. Tirando o advogado que você pode combinar alguma coisa, os impostos, os cartórios, tudo mais, tem que ser pago à vista. E quando você não tem a grana para pagar à vista, por exemplo, a família só tem um imóvel. Aí, meu amigo, aí já era. Porque ela não tem líquido, né? Ela teria que vender o imóvel para pagar esses 20% do imóvel. E você sabe muito bem, por causa da sua história, que se alguém compra um imóvel que está em inventário, tem algum tipo de enrolação, ele compra como? Ele compra com deságio. Ele compra mais barato. Exato. Então, ou seja, a perda patrimonial que estava aí nesses 17 chega a 37, porque quem vai comprar com deságio normalmente no mercado pratica aí em torno dos 20%. Então não é 17% do valor de venda, e sim do valor de mercado. O valor de mercado do imóvel. O quê? O valor teórico de mercado. Quando eu falo teórico é que não foi executado, né? Exato. Quanto que vale a casa? Eu acho que ela vale. Né? E diferente de alguém pagar pela casa, né? Diferente. Entendi. Então... E tem mais, Érico. Tem mais? Vamos lá, advogado. Geralmente com os advogados, eu tenho um amigo que é advogado, na verdade juiz. E eu apelido ele às vezes do Cavaleiro do Apocalipse. É isso. Ele quando eu começo a conversar com ele, eu falo assim, lá vem Cavaleiro do Apocalipse. Só que ele também é, às vezes, o arcanjo da salvação. Porque às vezes ele me dá umas notícias assim muito massa. Ele fez uma palestra sobre como a gente, né, enfim, resolver uns processos de forma íntegra que eventualmente podia dar zica. Aí ele virou arcanjo da salvação. Mas quando ele fala de umas coisas, ele parece o Cavaleiro do Apocalipse. Então quando você me fala que, o cara... Nossa, quem não se preparou para isso... Mas enfim, diga... É pior. E o pior, Cavaleiro do Apocalipse, fala aí. Por quê? Porque o sujeito, quando vende um imóvel no inventário, ele ainda vai ter que pagar o tal do ganho de capital. O imposto sobre o ganho de capital. Então vamos lá, vamos falar para essa galera que não sabe o que é o imposto de ganho de capital. Imposto de ganho de capital. O que é o imposto de ganho de capital? E no Brasil, hoje, praticamente todo mundo tem que pagar ganho de capital, porque nós recentemente atravessamos um boom imobiliário. O que é esse imposto? Explica para o nosso amigo Leiro, o Cavaleiro do Apocalipse, aí, o que é o imposto de ganho de capital. Daqui a pouco você vai virar o arcanjo da salvação. Com certeza, porque a nossa missão, o que torna o nosso trabalho bonito, é exatamente fazer com que as famílias não passem por isso. Não, eu tô ligado, bora lá. Imposto de ganho de capital, explica para essas pessoas que não estão acostumadas, o que é isso? Então, o ganho de capital é o seguinte, você comprou um imóvel por 100 mil. Aí o governo cismou que vai fazer a Olimpíada, a Copa do Mundo, aquela coisa toda para deixar o povo muito feliz. Aí, de repente, o seu imóvel passa a valer 500 mil da noite pro dia. Né? Fantástico. E aí você fala assim, tô rico, né? Tô rico. Só que você nunca vendeu um imóvel, não mudou nada do imóvel, você continua com a mesma coisa, você não mudou nada. Só que o dia que você for vender, você vai ter que pagar 15% sobre a diferença entre os 100 e os 500 mil. Então, a diferença entre os 100 e 500 mil nesse exato foi 400 mil. 15% de 400 mil é 60 mil. Não, peraí, é 40 se fosse 10%, mais 5%, 60 mil. Então, 60 mil vai porque você ganhou isso. Só que você não vendeu ainda, né? Quando o cara morre, o cara não vendeu ainda. E quando ele vender, ele vai ter que pagar isso. Isso. Então se ele vender antes, se ele vender no inventário, para poder pagar o inventário, o que é muito louco, né? Imagina, o cara tem que vender o bem para poder se tornar dono do saldo do bem. Exatamente. É muito comum isso. Eu via isso num documentário sobre artes de alguém que herdava um Picasso. Coitado. Né? Aí ele tinha que vender o Picasso para pagar o imposto, o ITCMD, que nos Estados Unidos é 50%, reza a lenda. Aqui é 40%. 40%. 40%. Pior ainda. Então, quer dizer que a gente paga imposto na hora de passar os bens, pode ser que os filhos não vejam muito desses bens que a gente imagina que vão ver. Os filhos herdeiros, né? Esposa ou no caso marido, né? Deixa eu te contar algo mais do Cavaleiro do Apocalipse, essa é triste.
Então, e o que é mais doído nessa coisa do Cavaleiro do Apocalipse é porque, na verdade, Érico, você passa a vida inteira virando pro teu filho e falando assim, ó, isso aqui tudo um dia será seu. E não é verdade. Na melhor das hipóteses, 80% do dia será seu se eu não fizer nada. Isso, Na sim. pior, vai sobrar uns 30%. Não sei, Não, sobra um pouco mais da metade. Sobra um pouquinho mais da metade. É. Porque o resto vai ser Dissolvido nos custos do inventário. Nossa. Meu, por isso que bonito. eu falo, por isso que o advogado tem advogado rico aí, porque pô, o cara demora a vida inteira pra construir o patrimônio e quando ele morre, 7% vai pra ele, meu. Vai pro Que advogado. massa. Que massa, né? E eu vou te falar uma coisa, eu não acho isso legal. Eu não acho isso legal. E eu falo isso abertamente pra todo mundo. Eu não acho bacana, e não acho mesmo, os advogados às vezes me batem a beça nisso, eu não acho bacana você cobrar em cima do patrimônio, em cima de algo que você não ajudou a fazer. O patrimônio não foi construído por você. Você não ajudou em nada a construir aquele patrimônio. Não tem diferença nenhuma de trabalho, Érico, entre fazer um inventário de uma pessoa que tem uma casa de 100 mil reais e uma pessoa que tem uma casa de 100 milhões de reais. Não tem diferença nenhuma, é o mesmo trabalho. Não faz o menor sentido. O menor sentido. É diferente. No nosso trabalho, não. A gente cobra em cima do benefício econômico. Aí sim. Aí é o que saiu daqui de dentro que fez o seu filho economizar. Então vamos lá, Márcio. Já que a gente já pintou o Apocalipse, né? Já que você mostrou o Apocalipse para as pessoas, vamos falar, vamos tentar desenhar a salvação. Vamos tentar sair do Cavaleiro do Apocalipse pro Arcanjo da Salvação. Então, como é que, de maneira legal, você previne esse emagrecimento do seu patrimônio? Como é que chama isso? A holding familiar ou o inventário? Essa desidratação do seu patrimônio. Sim. Pô, como é que você faz? Como é que você previne essa desidratação do seu patrimônio? Então fala mais. Vamos lá. Então, Érico, existe um caminho para isso que é lícito, tá? Primeiro, o Cavaleiro do Apocalipse, nesse caso, não é o advogado, é o governo, né? É o governo. A situação toda. A situação, as regras. O Cavaleiro do Apocalipse, ele só anuncia o Apocalipse, ele não é o Apocalipse, né? Ele não é o vilão. Ele está anunciando o Apocalipse. Ele traz a notícia, ó, o Apocalipse vai acontecer. Seu patrimônio vai ser desidratado, seus filhos não vão ter tanto essa segurança quanto você imagina que estejam. Mas aí vem o arcanjo da salvação e fala, peraí, é assim que você salva. Mas vamos lá, vamos mudar de papel aqui. Então, o caminho para isso é o seguinte, a gente precisa botar o patrimônio na mão de quem não morra. Esse é o caminho. Porque quem morre tem que fazer inventário. O patrimônio na mão de quem não morre. E a única pessoa que não... Todo mundo morre... Menos a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem. A não ser que ela a falência, né? Mas o caso não vai ser o caso. Então a pessoa jurídica tem vida eterna. Pode ter vida eterna. Pode ter vida eterna. A gente não. A gente não, mas a pessoa jurídica... Então, como é que o nosso amigo do patrimônio de R$1 milhão, que, sei lá, 50% estava na bolsa, 50% estava nesse imóvel, que comprou por 100, mas virou 500 por causa das Olimpíadas e tal. O que ele devia ter feito? Vamos lá. A primeira coisa que ele não devia ter feito, Érico, não deve fazer, tá? Ele não deve fazer o seguinte, legal, então eu tenho a minha empresa aqui, a minha padaria, e boto tudo no nome da minha padaria. Não faça isso. Tudo que é empresa que exerce atividade econômica, por natureza, é uma atividade de risco. Vender picolé na praia, no sol de 40 graus, é uma atividade de risco. Vai que tem alguma coisa no mundo que tira todo mundo da praia. Então, qualquer atividade econômica, por natureza, é uma atividade de risco. Então, o que a gente faz é colocar esse patrimônio em nome de uma pessoa jurídica que não faz nada, que não exerce atividade econômica nenhuma, que ela funciona como um cofre. Então tá bom. Então uma pessoa jurídica, uma entidade legal de se fazer. Legal, ela autorizada não tem, a existir para isso. Ela é regulamentada, né? Não é um esqueminha, ela é regulamentada. Não. Tudo é feito às escâncaras. E ela não tem atividade comercial. A razão da existência dela é segurar. Por isso que chama de holding. Isso aí. Exato. Olha, holding. Deixa eu ver aqui. Então você pega a visão do carinha, ele viu o Apocalipse, então ele
deve ter auxílio jurídico para isso, ele cria uma holding. No Isso Brasil. no Brasil. No Brasil. Tá. Você tem mecanismos que faz holding offshore e tudo, no nosso curso a gente ensina isso, mas não precisa. Não precisa. É tudo feito no Brasil de forma lícita, às escâncaras, nada é escondido. A E gente aí, o que costuma essa dizer, holding faz? Você abre essa holding e faz o quê? Você transfere a casa e as ações para a holding? transfere tudo para a titularidade da holding e monta um sistema dentro da holding que a gente chama de um sistema de gatilho. Você Cara, eu antecipa. adoro gatilho. Peraí. Eu sei, Adoro. aprendi vários com você. Me Muitos. fala do sistema de gatilho aí, ó. Holding. Tem uns Você 20 que eu aprendi contigo. Total. Você coloca do sistema, você coloca a casa e as ações, a custódia das ações na holding, certo? Agora não é eu que sou dono, é a holding. Exatamente. E você é dono das cotas da holding, Sim. certo? E daí? E aí? Como é que eu gasto esse dinheiro? Porque assim, quando você tá na hora de morrer no leito de morte, faz sentido. Mas, pô, quando você tá vivendo, eu ainda quero gastar, receber aluguel. Peraí. E como é que eu acesso esse dinheiro quando em vida? Então, o dinheiro que você tem para o seu uso e tudo mais, não faz o menor sentido você ficar tirando de você e colocando na holding, tá? O que faz sentido é aquilo que é um acervo patrimonial seu, tá? Aquilo que é acervo patrimonial vale a pena. O dinheiro para você comprar o pão não precisa tirar da sua conta bancária e botar na holding. Não tem a menor necessidade disso. Agora, não, por exemplo, tenho aqui 100 mil reais. Não é o dinheiro para comprar o pão. Mas também não é necessariamente um acervo patrimonial, algo que você tem que você prendeu para. Não, mas tá ali, tá à sua disposição. Você pode deixar na holding e sim gastar aquilo ali em nome da holding, porque quem vai gastar é a própria holding. Então, se você quer comprar um carro de 100 mil reais, ao invés de você comprar como pessoa física, compra lá em nome da holding, o carro. Se O eu quiser patrimônio comprar já uma... está lá dentro. se eu quiser comprar uma casa, Uma casa, você vai lá e compra em nome da holding. O a holding patrimônio já pode estará comprar. lá dentro. E eu posso Pode, usufruir da casa. É legal. Sim, totalmente legal. Tá. Aliás, Érico, uma cultura que a gente vem pregando é o seguinte: quem morre não tem que ter bens. Então, se você montou uma holding, não faz sentido você comprar algum novo bem em nome de pessoa física. Você já compra em nome da holding. Tudo que vier novo já entra no seu patrimônio em nome da holding. Tá. Então vamos lá. A gente setou essa holding, tem uma holding lá que tá com os bens, não tá com o dinheiro do pão, mas tá com o patrimônio que eu imagino que eu vou deixar. Né? Um patrimônio que eu tô construindo. E aí eu vou lá e desgraçado, eu morro de novo. Olha só, mataram de novo. Vamos ver essa nova situação. Tem R$ 1 milhão. Primeiro, você deve ter que pagar alguma coisa para botar na holding. Alguma Sim. coisa vai desidratar. Então vamos lá. O que desidrata para setar a holding? De R$ 1 milhão. Que Então, 50% é imóveis e 50% é ações. a desidratação que vai dar aí varia muito, tá? Do sistema que vai ser adotado, de acordo com a complexidade patrimonial da família. Mas vamos pegar o caso mais simplório. O caso mais simplório é o que proporcionalmente gasta mais, tá? Quanto mais complexo, quanto mais largo é o patrimônio, proporcionalmente menor é o gasto, tá? Mas assim, quanto menor, vamos pegar um patrimônio bem simplório, ao invés da pessoa perder 20, né, para fazer a hold ela vai perder 5%. Vamos entender de onde vai esse 5%. Primeiro vai ter que colocar lá na holding, antes de morrer. Quanto Isso. custa Vai isso? pagar imposto. Vai pagar o Quanto? mesmo ITCMD, porque vai haver ali um sistema de transferência de propriedade por doação. Então, o mesmo imposto que incide na morte também incide na doação. Exatamente o mesmo. Então, vamos supor que a gente vai ter que botar os 8%. Então, Não. Aí o imposto vai ser mais baixo. Você vai pegar, como o valor é menor, o valor é menor. Por quê? Porque você não vai lidar com o valor de mercado. Você vai lidar com o valor original do bem. Então, aquela casa de 500 mil, a tua base de cálculo vai ser os 100 mil. E quando você o baixa a valor base de pago. cálculo... Isso também. Exato. Então, no caso da casa, é isso. No caso de ações também?
É o valor pago ou o No valor de caso, não, mercado? no caso de ações, você não precisa transacionar pelo valor de mercado, você pode fazer pelo valor pago. Então, você Valor comprou pago. ações a 20 dólares, por exemplo. Comprou ações da Tesla a 5 A dólares, 20 a ação da Tesla tá 30. tá 1.000, mas eu Não, você vai posso. pagar pelos 5. Eu vou pagar pelos 5, os Pelos 8% 5. dos 5. Oh, Só rapaz. que aí, no caso, quando você paga em cima do valor menor, a alíquota também é menor. Ao invés de 8, você vai pagar já 4. Nossa, cara, é o Entendeu? cavaleiro, Então, é o arcanjo da salvação, né? Mas vamos é bem lá, por segura aí. um pouquinho. Então a gente não vai ser 8%, vai ser um valor bem menor que 8%. E Bem aí ela menor que tá na 8%. holding. Então vamos lá. Chegou na holding. Eu coloquei meu 1 milhão lá ele paga fora esses. Então é esse 5% inclui o que mais? Inclui, inclusive, o serviço do advogado, as despesas que tem para isso. Tá? Então, com É isso. 5% eu É. desidratei meu patrimônio em 5%, mas agora ele está na holding. Só que agora aí eu morri. Antes de você morrer, tem uma coisa bem legal. Pô, que beleza, arcanjo da salvação. Fala aí. Esse valor não precisa ser pago correndo, entendeu? Então você não precisa vender nada para poder pagar nem os 5%. Você pode montar isso de acordo com o que cabe no teu bolso, com os seus rendimentos mensais. Ou seja, isso significa dizer que ela tem custo, mas a perda patrimonial não concorre com aqueles 20 ou 40%. A perda patrimonial é zero, porque o teu patrimônio mesmo não reduziu. Você conseguiu, com o seu trabalho, mensalmente, produzir o suficiente para custear aquilo. Isso eu acho que é Você um pode grande pagar, barato. você pode pagar esses 5% a prazo? Pode construir um sistema de pagamento que vá amortizando. Mas ele vai só amortizando e depois vai passando ou não? Tá protegido e eu amortizo meu Não, pagamento? não. Se for muito longo, passando aos poucos. É claro, né? Tá? À medida que você paga, você vai passando aos poucos. Tá, entendi, Isso. mas pode ser interessante, né? Para quem não acha que vai morrer imediatamente. Sim. Tá, então tá bom. E aí agora eu morri. Eu demorei, paguei meus 5%, desidratei, mas agora eu morri mesmo. E aí, como é que é? Quanto desse dinheiro? Antigamente, depois da morte, eu perdia 17%. Agora eu já paguei 5% para deixar na holding. Quanto mais eu vou perder para deixar isso para meus herdeiros? Eu vou falar aqui. R$ 400. É mesmo? Por que R$ 400. não há ITCM, porque O ITCMD já foi pago lá atrás num mas valor as cotas muito são menor. minhas, né? Não. Existe um sistema de gatilho que a gente monta, esse é o sistema de gatilho, onde a titularidade disso já foi transferida para os herdeiros. Só que você continua no absoluto comando de tudo e os herdeiros sem nenhum mando sobre aquilo. Faz sentido. Nenhum. Por exemplo, eu tenho ação do Itaú, mas eu não mando nada no Itaú. Em nada. É bem isso. Então, existe um jeito de eu passar a titularidade para eles, né, as cotas para eles, e ainda controlar 100% da parada? 100% da parada e mais ainda, Érico. Inclusive venda, eu posso vender e pronto. Pode vender, pode alugar, pode doar, pode dar. Sabe aquele seu sobrinho que tem um pouco de dificuldade, que você dá fiança? Pode continuar a dar fiança. Era dele já. Já era dele. Entendi. E aí os R$ 400 ele vai lá na junta comercial com um papelzinho que já vai estar pronto. Só falar, junta comercial, meu pai faleceu. Cavaleiro, arcanjo da salvação mesmo, olha que massa. É o arcanjo da salvação, é o cavaleiro do Apocalipse e o arcanjo da salvação. Você anunciou a salvação e anunciou o Apocalipse. Antes de conversar contigo, eu estava pensando assim, se ele perguntar exatamente o que é holding familiar, ou ele vai ser meu cliente ou vai ser cliente de algum aluno meu, é inevitável. Eu não tenho holding. É inevitável. Cavaleiro do Apocalipse. Vou começar a pensar nisso. Agora se você não tem holding e não quer fazer, eu sugiro que você esconda essa live dos seus filhos. Vai ser difícil esconder. É que eles são muito velhos. Ou da esposa, né? E da sua esposa, claro. O legal, quando você falou da esposa, o legal é o seguinte, quando a gente se depara com as famílias, com os nossos clientes, é muito comum ter a figura do homem, como o cara que está tocando os negócios e tudo mais, mas a esposa é ela que dá o martelo final, entendeu? É ela que vai falar assim, ó, vamos lá, vai conversar com o doutor pra gente segurar os meninos aqui, pra defender o que é dos meninos, entendeu?
A gente ouve isso o tempo inteiro. E a divisão entre... É uma espécie de testamento, né? Ou não? Na verdade, não. Você tem que dividir certinho, porque você não pode... Não, você tem que dividir certinho, assim, você tem que obedecer aquilo que a lei fala que você tem que respeitar, que é metade do teu patrimônio. Não pode romper com isso, tá? Não pode. No Isso Brasil, também né? muito... Lá no Brasil. Fora pode. No Brasil. Aí depende da regra de cada país, Uhum. tá? Mas, em verdade, você tem que obedecer redondinho. E isso é importante que seja dito, Hélio. O negócio é totalmente lícito e tem propósitos lícitos. Quem busca isso para tentar dar volta no herdeiro, para tentar... um filho fora do casamento que ele quer desprivilegiar. Não dá. Não dá, não faça. Aliás, a gente sugere aos nossos alunos que nem se proponham a ajudar um sujeito que tem esse tipo de pretensão. De intenção, né? Entendi. Sim, então é lícito e com propósitos lícitos, né? Você é meu mentor, cara. Tu acha que eu ia abandonar? Tu acha que eu ia abandonar? Tu acha que eu ia abandonar o mantra? Cara. Não ia, não. Pô, meus alunos têm o mesmo mantra. Eu imagino como é que vai ser o tema a thumb dessa live. Aí vai ter, de um lado, Cavaleiro do Apocalipse, vou pedir pra galera colocar um rabinho de diabo, uns chifrinhos e um tridente. E do outro lado, o Arcanjo da Salvação. Não, brincadeira. Ai, cara, é legal demais, assim... É legal demais, assim, falar com os clientes, porque no final das contas, o que eu ensino é criar um negócio digital. Mas mais do que isso, é criar um negócio digital que ajude as pessoas. Imagina quantas pessoas... eventualmente não vão ter seu patrimônio desidratado desnecessariamente. Assustadas. É isso que eu falo pro meu time todos os dias. É muito louco, né, cara? Nem eu sabia dessa parada, você acredita? Se acontecesse uma coisa comigo aqui... Eu falo isso pra minha equipe todos os dias. Todos os dias. Eu falo pra eles o seguinte, olha, não vamos fazer a nossa conta em faturamento do escritório. Não vamos fazer a nossa conta em quantidade de alunos, não vamos fazer a nossa conta em quantidade de vendas, vamos fazer a nossa conta em quantidade de famílias impactadas. Sabe? É essa conta que a gente faz. E isso pra gente tem um valor, cara, um valor... Eu sou defensor da ideia o seguinte, que se você focar todos os seus esforços em ajudar essas famílias, direta e indiretamente através dos alunos, cara, dinheiro é uma consequência, 6 em 7 é consequência inafastável. Entendeu? Eu tenho isso muito claro, e prego isso para os alunos. É inevitável, é inevitável. Massa mesmo. E vamos lá, então agora a gente entra na parte de lançamento. Você vai para os Estados Unidos, agora você quer ensinar advogados a fazer essa estrutura legal e lícita para proteger patrimônio. Isso. E assim você ainda ajuda eles a ter uma renda também, né? É interessante. Não. Nós não temos uma renda, não. Ter uma renda é um cara que vai ganhar 10 mil como advogado. A nossa promessa, Érico, é que o cara chega a ganhar 35 mil reais por mês trabalhando com isso. Isso é impensável na advocacia. É impensável. Então, assim, promessas extraordinárias requerem provas extraordinárias. E a gente tem produzido isso dioturnamente. Todos os dias a gente tem conversado com alunos que atingiram esse resultado para mostrar para os outros. É possível, é possível. Nós abrimos guerra com um fuzil na mão contra a advocacia pobre, cara. Não faz... Não, você tem uma coisa que a gente briga é contra o empobrecimento do advogado, cara. Não faz sentido. É um profissional que tem uma habilitação... O cara... Se você pegar a Bíblia, a Bíblia trata os grandes homens como senhores da lei, né? Senhores da lei. Aqueles que são senhores da lei, eles têm um poder muito grande. E no Brasil, os maiores senhores da lei, tem 1.200.000 senhores da lei, das leis que estão aí sendo mediocrizados no poder judiciário, sabe? É doído ver isso. Doído. Então é um negócio que a gente abriu guerra contra isso. E quando é que você decidiu entrar na Fórmula em si? Então, em 2019 a gente começa essa batalha, né? E aí esse nosso amigo nos ganhei um café da esposa aí, ó. Ela deve estar assistindo, vai ter uma conversa contigo depois. Vamos fazer essa holding. Mas enfim, voltando aqui, quando a esposa traz café, eu fico muito feliz, né? Ganhei um ponto no meu coração. Café, né? O vício do Eric. Mas então, vamos lá. Eu vou voltar. Quando é que você decidiu comprar a Fórmula?
Então, em 2019 a gente decidiu então que ia fazer um curso. Aí esse nosso amigo que fez utilizava a fórmula para fazer o curso dele, começou a orientar a gente, olha, faz assim, 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 assado, o Érico fala do lançamento de semente e tudo mais. Aí a gente foi montando um Frankenstein, assim, e tinha que vender, porque a gente não era da fórmula, né? Tinha que fazer uma venda. Eu tinha que fazer, tem que fazer uma venda. Aí fizemos Frankenstein, um lançamento de semente, Frankenstein, com uma live que derrubou toda hora, tudo errado, tudo dando de errado. Fizemos 17 vendas. E quanto 17. custava? Na época custava R$ 1.600. Nossa, 17 vendas, 1.600 dá... Foi 1.800, se eu não me engano. R$ 1.800. Porque 1.800 deu dá uns tipo 30 mil reais de faturamento. 30 mil reais de faturamento. É. Uau, dando tudo errado, que massa. E aí a gente falou assim, não, peraí, para tudo. Esse negócio é sério, é um negócio profissional, não dá pra ser Frankenstein. Entendeu? Aí, pum, chega janeiro, janeiro de 2020, Érico Rocha decide fazer lançamento. A gente fala assim, é agora, né? É agora. E aí vocês entraram. Aí entra. Vamos ficar pró, vamos deixar de ser amador, né? Não, nada de ser amador, não dá. Que massa. E aí vocês entraram em março ou maio? Maio de 2020? Não, janeiro. Janeiro de 2020, que massa. Que massa. E aí, como é que foi o primeiro lançamento pós-fórmula? Aí o primeiro do lado de dentro, o primeiro interno, foi 87 de faturamento. Começando a melhorar essa parada. Sim, muito, né? E a gente falou, pô, caramba, vai sair o tal do 6 em 7, né? Vai sair. Pô. E a gente olhando aquilo ali, aumentava. É muito exponencial, Érico. É muito exponencial. Porque quando você abre uma segunda turma, você mistura um monte de gente conversando sobre aquilo. E a gente teve uma sacada muito legal, cara. A história da comunidade. Sacada nossa não, né? A gente copiou o mentor. Né? A história da comunidade, meu amigo, caramba, aquilo ali é muito poderoso. Muito poderoso. Érico, eu não tenho ex-aluno. Porque não tenho. Eles continuam na comunidade. Eles deixaram de ser alunos, hoje já são profissionais. Mas o cara que está lá atrás, da turma 1, ele continua hoje atuando e ajudando o calouro. Que massa. Na comunidade. E por que isso acontece? Porque a gente prega muito esse espírito de que se você ajudar o outro a fazer isso, isso repercute bem para você. Então eu não sei como é que é a... Cada classe tem umas características, né? Eu tenho uns amigos médicos e os amigos médicos são criaturas ímpares. Sim. Eu não tenho muitos amigos advogados. Eu tenho só esse cavaleiro do Apocalipse do Arcanjo da Salvação, né? E ele é uma pessoa iluminada, assim. Eu não sei se ele é a média, tá? Mas o que eu quero dizer, assim, cada categoria tem um negócio. E eu não sei como é que é a categoria dos advogados, se eles têm a cultura de se ajudar. Eles têm... Isso é nato ou não? Isso é uma coisa que você criou? Porque eu entrevistei alguns alunos... Não, isso não é meu, não. Alguns alunos que falavam, cara, na minha profissão ninguém ajudava ninguém, aquela coisa toda. Como é que é isso nos advogados? Olha, eu tenho só boas coisas para falar, Érico. As pessoas têm uma visão pintada feia do advogado, sabe? Cara, o advogado é um cara que... A média do advogado é o seguinte, o cara que dorme tarde para burro, acorda cedo para burro, trabalha feito um camelo, trabalha muito, 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 trabalha arduamente, e eles não necessariamente são a classe mais unida, mas isso não significa dizer que são desunidos, não vejo, lógico, se você está do outro lado, se você é adversário, existe um comportamento de adversário, mas de adversário, não de inimigo, sabe? Entendi. Existe muita urbanidade entre os advogados, às vezes você chega lá, um com o cliente, outro com o outro, os clientes com ódio no olhar, uma coisa pesada, e os advogados conversando, entendem que aquilo ali é um trabalho e estão agindo com urbanidade. Eu não vejo o advogado como uma figura desunida, muito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na medida do possível, se ajudam, sim. Entendi. Eu aprendi isso na advocacia. Na minha escola de advocacia foi isso. Entendeu? Que massa. E aí, no seu caso, seus caras não ficam ex-alunos? Aliás, eu fui calouro da Damásio.
Ah, como assim, calor? O Damásio era veterano seu? Estudou lá na Faculdade de Nossa, Direito da que FRJ, eu massa, fui que calouro dele. legal. Que louco. Mas, ó, você tá no lançamento de 87, você descobriu essa parada da comunidade. Como é que isso ajudou os seus próximos lançamentos? E no seguinte a gente já fez, eu anotei aqui em abril, né? É, abril, né? Abril tudo muda no mundo, né? Abril pra quem não sacou, é abril 2020. A gente tá Abril de falando do 2020. mês pandêmico, né? O É mês isso onde aí. estourou aquela pandemia, começou a estourar. E aí a gente fez o 6 em 7, e a parte. Ali foi o seguinte: ali a gente já estava olhando o faturamento. Caramba, 6 em 7. Foi aquela emoção muito grande e tudo mais. Mas, Érico, aí veio o seguinte. E no seguinte, a gente não só. A gente não dobrou o faturamento. Nós fizemos. Mais do que dobramos, fizemos 263, mas a gente não olhou o fato de estar dobrando o faturamento. Por quê? Porque a gente, apesar de ter dobrado o faturamento, nós tínhamos 58 alunos na turma. No lançamento seguinte, nós fizemos 112. E mais que dobramos o faturamento porque o preço aumentou. E aquilo bateu com um negócio ser meio doído no coração, sabia? Por quê? Caramba, vocês mais que dobraram o faturamento, não sei o que, tudo mais. Porque a gente não dobrou a quantidade de famílias impactadas. Entende? E aí? E isso ficou uma coisa meio mordida pra gente. Aí chegou o lançamento de agosto. Aí, meu amigo, aí o lançamento de agosto aí nós impactamos 264 famílias diretamente, De advogados, né? 264 novos alunos, fora, pelo menos aí cada um a gente faz uma média de cada um atuando em 20 holdings por ano, né? Então você imagina a quantidade de famílias que está impactando. Impactou 264 famílias, fora as famílias que eles Que impactaram. eles impactaram. Isso daria Aí um foi faturamento. Esse 264 mil daria um faturamento de quanto? 620 mil. 620 mil reais, que massa. E com o impacto de uma onda, um efeito, uma onda colateral de impactar eles, Isso. né? Impactou o seu negócio, impactou o negócio deles, impactou as pessoas que não vão ser desidratadas desnecessariamente nessa loucura do Não, inventário, né? e mais, Érico, aí a gente descobre lá dentro da tal da fórmula de lançamento que também tem o tal do lançamento relâmpago. A gente fala assim, vamos tentar esse negócio? Porque esse lançamento de agosto foi uma onda de engajamento muito grande. A gente falou assim, cara, tem muita gente do lado de fora que queria ter entrado. E sabe lá Deus, por algum motivo não conseguiu. Aí em setembro a gente fez um relâmpago. Assim, caramba, cara, aquilo ali é demais, cara, porque a gente não perdeu aquelas pessoas e trouxemos aquelas pessoas para dentro. E aí, Érico, aí dali a gente lançou em novembro, né? Em novembro, nossa, caramba, nunca mais na vida. Black Nunca Friday. mais. Meu pai do céu, não sei se eu posso falar esses nomes aqui, mas caramba, concorrer no tráfego com Magazine Luiza e Ponto Frio é muito doído, cara. Nossa. É muito Tem doído. Ó, esse aí é o Apocalipse, mas tem a salvação. Depois você me pergunta que eu te dou a salvação. Eu quero saber a salvação. Total. E aí Na hora de você me fazer uma pergunta, me faz essa também, tá? Tá bom. Total. Mas vai lá. E aí a gente lançou em outubro. Em outubro, foi engraçado esse de outubro, porque a gente fez 400, né? E a gente seta as expectativas. Você sai de um de 600 falando o quê? Aí você Deixa eu falou voltar que no relâmpago. O relâmpago também teve uma condição muito legal, que foi o seguinte. Nós não fizemos tráfego nenhum. Apontamos só mesmo para as pessoas que participaram do lançamento. 100% orgânico. Fizemos 6 e 7 mesmo assim, com e-mail, mais nada, sem um vídeo, sem nada. E mais, comigo de férias. Alguns e-mails, né? Sem Peguei vídeo. a família, o relâmpago é bom nisso, né? Peguei a família, fui para Orlando. Aí chegamos, e assim, a gente chegando do parque de noite, no hotel. Peraí que eu não posso subir não, que eu tenho que esperar aqui. Então, são quase 23h59, vou só fechar o carrinho e já subo. Assim, entendeu? Que massa, cara, que Assim. massa. E aí, depois da Black Friday, como é que foi?
Aí veio, em dezembro fizemos outro relâmpago, outro 6 em 7 com um relâmpago. Então, E cuidado aí, que o relâmpago vicia, hein? não, paramos esse ano. Paramos Total. esse ano. Por quê? Porque a gente, assim, eu sou muito soldado, muito soldado. E aí entrei eu e a minha sócia no Insider, agora em janeiro, Show. né? Entramos no Insider. Aí, meu amigo, a gente chegou ali e falou assim, não, que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Primeiro que aquela coisa nossa que vai chegar e vai explodir, o cara, mas acabou, a gente não tá mais nesse vício de que a coisa vai explodir. A gente remodelou o nosso negócio diferente, a gente remodelou a gente voltou para dentro e falou assim, não, o nosso foco tem que ser em produzir as provas e fazer uma promessa que ninguém no direito faz. Não tem, Érico, não tem ninguém no ambiente que a gente está que tenha coragem de fazer uma promessa dessa. Ah, eu te prometo que eu vou te colocar numa área para ganhar 35 mil por mês. Então, o que a gente fez? A gente está num esforço danado. Eu estou pegando os alunos pelo braço. Pelo braço. De verdade. Nós criamos, cada aluno meu, Érico, tem um grupo de WhatsApp comigo e com a minha equipe. Cada aluno. Então, eu criei um suporte para cada um deles. Falei assim, se você for fazer uma holding, você faz o seguinte, você coloca um emojizinho vermelho dizendo escrito urgente, que você passa à frente de todo mundo. Uau. Então os caras não tão loucos, porque... E tá sendo impressionante. Aí a galera tá fazendo mesmo, botei todo mundo para fazer vídeo, para produzir conteúdo, usando, Érico, usando os elementos que a gente tem aqui de comunicação emocional e tudo mais, para poder fazer a venda de holding familiar também, obedecendo o que diz o estatuto e o código de ética e disciplina da OAB, dá para fazer. Era assim, só alegria. E aí fizemos o lançamento em janeiro. E o lançamento em janeiro, tivemos 127 alunos, fizemos um faturamento de quase 500, e aquilo meio que deixou a gente meio para baixo. Deixou a gente meio para baixo. E hoje eu tô rindo porque a nossa análise de lançamento foi com a Gisele Hedler, que ela é assim, tipo... Ela é muito fera. Muito fera. E eu aí fui todo preparado para análise de lançamento com ela. Botei o gerenciador de anúncio na tela, peguei todos os números, todas as planilhas, estou preparado para fazer. Abri as redes sociais todas, tudo se ela quiser ver, tudo mais. Rapaz, a conversa que ela teve com a gente foi toda de fundamento. Toda de fundamento. Eu falei assim, cara, as pessoas sabem o que é holding familiar? Uhum. E aí começou. E aí a nossa pegada foi porque a gente estava muito em cima da Roma, de trazer a prova da Roma, e a gente continua nisso, mas a gente teve que dar vários passos atrás. E hoje a gente vai ter um lançamento, começa na semana que vem. E hoje, Érico, assim, a gente está numa vibe tão bacana de proximidade com os alunos que já estão e com os que vão entrar. Entendeu? Hoje eu já não me preocupo mais com 6 em 7, 7 em 7. Não me preocupo mais com isso. Não tenho mais essa preocupação. Eu já sei exatamente o que vai dar, o que vai dar do próximo, e acho que a gente vai passar daquele de agosto agora. Que massa. O nível de engajamento está sendo muito alto. Muito a alto. Gia é muito massa. A Gia é uma das faixas pretas mais rápidas do programa, né? A coelhona, né, cara? Foi mais rápida. Ela foi a número 2, ela falou pra gente. Foi a número 2. Foi a número 2 do Insider, né? Era incrível. Que massa, cara. E vem cá, imagino, tem alguma pergunta pra mim? Eu quero primeiro ouvir aquela. Então, é sobre a Black Friday. O que acontece? Pra quem não sabe, só contextualizando pra galera, na Black Friday, caminhando para o final do ano, o varejo, Magazine Luiza, entre outras pessoas, investem muito em anúncios. Afinal, é um tempo de colheita para eles. A Black Friday é um tempo de colheita muito grande, mas não é só a Black Friday. A Black Friday é um pequeno pico antes de uma outra grande coisa que acontece, que é o Natal, onde muita gente vai comprar, então as pessoas querem anunciar, porque sabe que tem uma oportunidade de tempo limitado na cabeça do consumidor para comprar. Então, ele despeja dinheiro no Facebook, despeja. Quando não rola política também. E a política, foi o caso. A política, ela agrava um pouco a coisa, porque sim, eu não sei se eles anunciam ou não, mas sim,
ela está competindo com a atenção. Num tempo de eleição, posts de política têm mais tração, mais atenção, são mais sedutores do que um post de um anúncio de um curso online. Então você tem o curso online que conseguiu espaço, agora ele tem menos chance de ser clicado que a galera que quer discutir esquerda ou direita, né? Ou candidato X ou Y. E deve discutir mesmo, tal. Não estou falando que não deve. Então a Black Friday em novembro sabe disso, sabendo que preço vai aumentar pela atenção. O que a gente faz? Quando o mercado faz ZIG, a gente faz ZAG. Então, num lançamento em novembro, é a única vez que eu não faço um lançamento interno clássico com investimento alto. Então, o que é isso? E, gente, eu fiz um post e falou assim, quanto que o Érico ganha no lançamento. Então, quando as pessoas querem saber quanto que eu ganho, vai lá no YouTube, tá 1 hora e eu explico isso. Eu vou falar aqui. Mas no meu montinho, montão que eu falo, você começa pequeno, vai ganhando pouquinho, reinveste, vai ganhando um pouco esse investimento, né? Esse inicial do lançamento tem a chance de aumentar se você quiser que aumente. Então, o meu montinho montão cresceu. Então, se no lançamento de janeiro eu invisto 5 milhões de reais, por exemplo, em anúncios, na Black Friday eu invisto quase nada. 500 mil. 10 vezes menos. Eu só faço o lançamento para quem é da minha lista. E para quem já me conhece. É uma espécie de lançamento relâmpago, mas um pouco eu uso os vídeos. Você pode usar os vídeos que estão gravados, você não precisa só fazer no e-mail, ele vai ser um pouquinho melhor, mas você vai investir muito menos. E o que vai acontecer? Se um lançamento de janeiro, vamos supor, tá? Vou falar números aqui, eu faço 16 milhões, nesse lançamento de novembro eu vou fazer 5, só que tem uma grande diferença. 16 investindo 5, sobra... Teu ROI é maior. É 10, sobra mais, eu faço mais dinheiro em janeiro. Só Sim. que ali eu fiz 5, eu fiz 50% do que eu faço num lançamento grande. De lucro, num mês difícil. Então, se eu fosse brigar com a Magazine Luiza, eu ia ter que pagar muito caro nessa lead. E aí meu lucro ia zerar. Então, você joga em janeiro, eu tendo a ser menos... Agora, por que eu não faço isso sempre? É muito melhor, menos arriscado investir 500 e voltar 5 milhões do que investir 5 milhões e voltar 16. Por exemplo. Por que eu não faço isso sempre? Porque é o seguinte, lembra aquele 16 que eu botei 5 milhões? Muita gente ficou sabendo de mim. E essas pessoas que estão comprando em novembro. Porque elas ficaram presentes e eu plantei aqui. Então, o lançamento relâmpago, e esse tipo de lançamento que eu faço na Black Friday, é um lançamento de colheita. Você colhe. Você não planta muito. Porque não muitas pessoas ficam sabendo. Aquelas pessoas que já estão sabendo, que já têm presente, já sabem o que é, acabam comprando. Ele não é um lançamento que desperta a consciência do seu produto para muita gente. Então, 5 a 6 vezes por ano, né? No caso, esse ano vai ser 5 vezes, eu desperto consciência. Jogo a bomba atômica ali. E é lucrativa a bomba atômica. Mas não é tão lucrativa. Do que? Mas, em absolutos termos, é mais lucrativa. Em proporcionais, não é tanto. Então, aí é um jogo mais estratégico. Em janeiro, o pessoal tá zig e eu tô zag. Só que aí o que acontece? Em janeiro, que é o meu próximo lançamento, tem gente que lança em dezembro também, nada de errado, eu faço um evento, então não lanço. Em janeiro para fevereiro, acontece o contrário. O varejo tende a tirar o pé do acelerador, ele tira mesmo. E ele e as pessoas tendem a estar mais propensas a comprar curso em janeiro e fevereiro. Porque é um mês de renovação. Planejamento, eu tô alucinando o porquê, tá? Vai saber porquê. Eu só sei que é assim. Entendeu? Mas então, faz sentido. Nós estamos planejando uma vida nova, um ano novo. Total. A gente quer emagrecer, a gente quer aprender inglês, a gente quer criar um negócio novo, a gente chutou o pau da barraca no Natal, tá de ressaca, tá querendo compensar esse período de inércia, talvez, que o Natal é. O Natal é um período de inércia de negócios. A gente está preocupado com a família, preocupado com a religião, preocupado com outras coisas. Não que não esteja no outro dia, mas a gente dá muito foco a isso. E essa ressaca vem, agora eu tenho que pagar as contas, agora eu tenho que criar uma coisa, agora eu quero emagrecer, falar inglês, criar um negócio de holding, fazer 6 em 7.
aprender uma coisa nova, é um período. Então, janeiro tende a ser esse boom contrário. Quer dizer que a lead vai estar mais barata em janeiro que teve? Não, não necessariamente. Por quê? Porque esse não é o único fator, né? Qual que é o outro fator? O Facebook, isso e aquilo. Mas em vias de regra, pra gente é assim. E pra muita gente é assim. E ó, essas sazonalidades vão depender do seu nicho, né? Tem gente que é o contrário. Teve um amigo meu que pais, por exemplo, não querem lidar com a educação dos filhos em janeiro. Eles estão de férias em janeiro. Então não é a hora de vender curso de ensinar pai a lidar com a educação do filho. Já ouvi falar que existem outras sazonalidades. A gente está presente para isso. É só isso. Só um controle de recurso que você vai fazendo. E aí a outra coisa que também eu falo isso muito mais para as pessoas, você já deve saber disso. É uma receita para tomar antidepressivo, tentar comparar um lançamento com o outro. Não dá. Por quê? Que a gente não fica muito presente para isso, mas com o tempo isso vai ficar mais óbvio. Existe sazonalidade. Já pensou se eu comparasse novembro com janeiro sem saber do que está acontecendo? E ó, novembro com janeiro é óbvio a sazonalidade, mas e maio com janeiro? Será que tem ou será que não tem sazonalidade? Então o que acontece? Comparar lançamentos um com o outro é uma receita para o antidepressivo. Mas peraí, Érico, a comparação tem que ser saudável. Um empreendedor precisa de comparação. Ele não pode operar no escuro, porque senão ele não tem noção de crescimento, e crescimento motiva. Então, onde é que eu tenho que comparar? Aí que tá. Eu descobri uma que não gera antidepressivo. Então é o seguinte, eu uso essa comparação, e eu tenho crescido há 7 anos consecutivos. A comparação que deve ser feita é o ano inteiro. Porque o ano representa todas as facetas do ciclo. Então, qual que é o meu objetivo esse ano? Meu objetivo esse ano é ser melhor que no ano passado. Quantos por cento? Depende da minha otimização, depende do que eu acho que eu vou jogar, quais as cartas que eu vou. Mas e o do ano passado? Era ser melhor que o ano anterior. Porque mesmo que... Então, eu comparo meu ano. Então, se o meu ano for muito pior do que o outro ano, sim, eu vou ficar triste. Mas se o meu lançamento... esse for comparado com o anterior, já é um grande erro. E se eu comparar com janeiro a janeiro, já é melhor. Já é melhor. Eu quero ver crescimento de janeiro a janeiro. Mas se não houver, é só um jogo do campeonato. O campeonato foi definido agora não como um jogo... É definido como um campeonato de 6 jogos, num espaço de um ano. Então, assim... É chateado você ter um lançamento de janeiro e janeiro um pouco com menos? Mas você pode jogar para o de fevereiro ser compensatório. Então, esse jogo é mais jogável psicologicamente. Tentar jogar um jogo no lançamento a lançamento é insano. É tipo um time de futebol tentar ganhar todos os times de campeonato. Não ganha, cara. É um jogo irrazoável. E é por isso que eu falo que é receita para antidepressivo, que você vai acabar perdendo. É um jogo inganhável, quase inganhável. A não ser que se fosse assim, todo mundo ia quebrando recorde em cima de recorde o resto da vida. E chega uma hora que você trabalha em ciclos, né? Então, os ciclos funcionam assim. Então, e não é só para o empreendedor em si, e sim para a equipe. Se a equipe não sabe gerenciar essa expectativa, eles ficam chateados. E a equipe chateada é menos produtiva. Ela acha que você... Às vezes, já pensou se... minha equipe olhasse, Érico, você fez um lançamento de 5 comparado com 16, opa, a empresa desse cara tá indo pro saco. É assim que ele pensa. Opa, já foi o tempo, o lançamento não funciona mais. Já pensou você fazendo o próximo lançamento achando no fundo da cabeça que o lançamento não funciona mais? Quer saber de uma coisa? Não vai funcionar. Porque o que a gente acha influencia. Se eu faço a curva do carro achando que não vou fazer, quer saber de uma coisa? A chance de não fazer é grande. Porque eu já não vou estar fazendo a curva como se eu fosse fazer. Quer dizer que você sempre faz. Mas eu acho que o que você acredita realmente... E não é pensar positivo. Não, vai dar certo. Mas na verdade, cara, isso é uma loucura. Não. O que você realmente acredita ser verdade tende a influenciar em como você executa uma coisa. Então, e aí que a gente começou a jogar um jogo anual. E aí, quando a gente começou a jogar um jogo anual, tirou um pouco da pressão de cada lançamento. A gente tem também a gente ajustou as etapas, porque a etapa do 6 em 7 não é um 7 em 7. A próxima etapa é 2 por ano.
Aí a gente já fala pro nosso aluno, fala assim, ó, cara, você não tem que focar nem no 7 em 7, relaxa o 7 em 7, é 2 por ano. Depois de 2 é 10, aí vai vir um 7 em 7. Então primeiro você estabiliza um 2 ali. Aí você pensa no 7 em 7, que na verdade não é nem 7 em 7, que são 10 por ano, mas eventualmente vai vir um 7 em 7. Com 10 por ano não tem como fazer sem 7 em 7, né? Tem, mas é difícil. 30 por ano, se você fizer um 7 em 7, você entra em depressão. Né? Nossas referências mudam, né? Mudam. A Mas eu Gisele acho... falou isso comigo. A Gisele falou, cara, você tá doido, você tá triste com o lançamento de 400. Como é que pode? Que negócio é esse que você bota, investe 100 vira 400 em um mês? Que negócio é esse? Imagina isso. Fala isso pros caras da Bolsa de Valores que eles saem de lá. Eles saem de lá, né? Você quebra a Então, bolsa. e aí a gente vai amadurecendo isso. E quando a gente amadurece o nosso pensamento e depois que a gente sabe que vai para a equipe, né? Porque o que eu penso, se eu tô chateado, minha equipe fica chateada. Se eu tô feliz, não quer dizer que eles estão felizes, mas a chance dele estar feliz é melhor. Cara, o que esse cara vê que eu não tô vendo? Então, é importante. E é importante você ser realista, né? Você não pode manufaturar uma felicidade que não existe. Ó, vamos definir o jogo? O jogo é definido em um ano. Eu quero ganhar esse jogo nesse um ano. Então, quando você perde uma batalha, você não perde a guerra. Necessariamente. A não ser que seja fulminante, né? Mas é raro isso. Você não tem uma reserva de caixa, aquela coisa toda. Mas é raro isso. Se você faz uma holding... não. Se você... Então é isso. E você tem mais alguma pergunta para mim? Por acaso? Érico, tenho sim. Eu enxerguei essa coisa de organizar os alunos em comunidade como algo muito, um baita de um ganho. E eu queria ouvir de você, cara, isso, assim, o que que você, como é que você vê isso? Eu vejo muito bem. Só que, na minha vida, o jeito que eu organizo, eu tive uma sacada em relação a isso. Você vê isso muito no Insider, no Fórmula, acho que de uma forma mais empírica. Chega uma hora que uma pessoa... Eu acho que no começo ela ajuda muito, os caras no começo e tal, mas chega uma hora que ela move para outro nível. E você tem que criar um segundo nível, para ela continuar movendo. E não é sempre assim. Então o que eu quero dizer com isso? Eu defini média... Eu defini scores, né? Defini marcos, etapas na jornada de masterização de uma coisa. Por exemplo, quem faz no meu caso é mensurável pelo faturamento anual. Então, ou faturamento de lançamento. Então, tem um cara que fez um 6 em 7, faixa marrom, 3 6 em 7, segundo grau. 1 milhão por ano, terceiro grau. 2 milhões por ano, está na hora de mudar de grupo. Então tem um lance de tá na hora de mudar de grupo, porque eventualmente com os meus faixas pretas, eles querem conversar de coisa faixa preta também. Eles ajudam um monte. Ver a Gi voltando, fazendo análise, ela tem um coração muito grande, mas tem hora que tem que conversar com gente grande. Tem uma hora que a Gi quer conversar com quem entende, quem fez um lançamento de 7 dígitos e ficou depressivo. Ela é faixa preta de segundo grau já. Então, se ele chega, então ela tem que chegar, ela tem que conversar. Então, eu acho que para uma comunidade, hoje, isso é um achismo, tá? É uma opinião, não é verdade. Eu acho que num longo prazo, para uma comunidade ter vida longa, vai chegar uma hora que ela tem que graduar para a segunda comunidade. E para a terceira. Então, eu criei isso muito bem no Insider, que até antes da faixa preta, isso é menos de 2 milhões, é o lugar para você ir. Depois disso, você vai para uma outra comunidade, que é do Plat. Plat tem 158 faixas pretas lá. Só que aí no Plat já está migrando para uma outra coisa. Olha que louco. Já está migrando para o segundo grau. Então, o ano que vem, talvez, a gente vai criar uma vertente, uma facção. Facção é ruim, Perigoso. né? Facção. É uma vertente para o segundo grau. Para ter discussões, segundo grau é quem faz mais de 10. Eu não sei se eu crio direto para o segundo ou para o terceiro, mais de 30. E os caras do Plat vão transitar ainda no primeiro grau. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que sentar numa mesa só quem faz 30. Acho que Então, nossa, esse negócio dos fones... Érico, o pessoal
eu tenho uma equipe que é muito, o pessoal, eles não são de Deus, não. Eles brincam demais. Eu tô vendo as mensagens aqui entrando para mim no WhatsApp, falando assim, a esposa do Érico quer conversar com o Márcio a todo custo. Total, mas de E eles, repente é. e tá entrando a mensagem aqui, eu não tô conseguindo me concentrar, eu tô rindo deles escrevendo. Que massa, cara, que Eles são nota massa. mil. Mas esse negócio é o fone, é o negócio de fazer em casa, a gente sempre tem que lidar. Mas eu não sei nem o que eu tava falando, peraí. Você estava Eu falando tava do falando. Platinum, É, da necessidade de ir então para um outro assim, nível. então E eu eu tô acho que atento você. nisso, e eu tô muito atento nisso, que eu quero essa placa. Quero essa placa. Só não ganhamos essa placa no ano passado, porque você, em vez de contar 12 meses para trás, você conta o ano, né? 1º de É, janeiro a 31 de dezembro. Que tem raiva! as regras, né, meu? É o quase, né? É Que o raiva. Não, foi quase. muito quase. Né? E o muito quase foi papo de. Quase que eu comprei os cursos que faltam. Meu Deus, E a às vezes Gisele. dá. E a Mãe! Gisele. Mãe! Compra aí, pelo amor de Deus! Deu Vai, vontade de faz fazer uma isso. holding! E a Gisele falou isso. Ela falou assim: olha, eu acho que foi obra do. Foi alguma obra boa que aconteceu para vocês, porque você precisava primeiro ter passado pelo Insider para poder ter isso aqui, para Que poder bom. ter essa análise, entendeu? Então essa. Foi uma coisa certa, né? É, Mas assim, em termos de comunidade, pensa nisso. Então, eu sei que você tem um nível. Parece que, pelo que sou, tem um nível de produto, que é o seu produto. Eu acho que você devia criar um segundo, um nível para você, só para você ter essa. Começar a desenvolver esse. Tem um cara de 10 mil, tem um cara de 2 mil por mês, tem um cara de 35 mil e tem um cara de 100 mil. Não sei se tem, tá? Mas enfim. E aí você vai começando a criar níveis também. E não é tipo assim, o cara de. O que eu quero dizer é que você. Não sei se já viu Escola Montessori. Já viu? já. Tá, eu não consegui uma pra colocar no meu filho Raiz aqui em Brasília. Raiz. Mas meus No Rio colegas tem. no Rio tem. Mas assim, um dos princípios, pelo menos a teoria é legal, é que ele misturam crianças de idades diferentes. Porque acredita-se que, e eu não sou especialista, acredita-se que não é só bom para criança jovem viver com crianças mais maduras, mas acredita-se que uma criança mais madura, quando ensina para uma jovem, ela reforça mais. Entendeu? Então, assim, tem essa parada. Então, misturar faixas diferentes, nada de errado. Mas tem uma hora que você tem que criar um novo nível. Então, assim, não é um garoto universitário com uma criança de 2 anos. Né? Uma criança de 2 com uma criança de 5. Então, existe um Um encostamento dessa limite, né? energia, um limite. Então, eu acho que chega a hora que você vai querer considerar um limite maior, a business E é class do seu verdade. negócio. E é verdade, Você, Érico. Desculpa. sim, E é verdade, porque eu tenho um aluno que saiu da faculdade há pouco e eu tenho um aluno que ele tem um jato. é, Ele tem um tipo jato. isso. É um Tipo advogado que isso. tem um jato, porque não é porque ele ostenta, não, porque ele precisa ter um avião É, particular. sim, isso deve ser um investimento para ele, né? Sim, Porque o tempo dele vale o jato, né? é. E os carinhas devem estar em trocentos lugares com aeroportos complicados, né? Sim. Dito tudo isso, então é isso. Então a faixa preta é essa. Ou a faixa marrom, ou a faixa. Então, tem um lançamento dentro da forma que chama lançamento espartano. Já ouviu falar dele? Tô muito ligado nele, muito, muito. Isso Total. é o centro da minha atenção nesse momento. E tudo que você está me dizendo Total. faz tudo total sentido com os É, planos desse ano. Né? vai chegar uma hora que você vai querer fazer um espartano para um nível maior. Quantos alunos você tem ao total? 1.000. São 1000. Tá. 900 e quase 1.000. Hora de você começar o seu exército de segundo nível. Segundo grau. Né? Eu sei que você deve ajudar bastante, mas chega uma hora que tem alguém que quer um nível maior. Um nível que não é um curso, é um ano. É uma espécie. Vai chegar uma hora que você vai querer uma espécie de insider para você. E vai chegar uma hora que você vai querer, depois que você acertar um bom insider, vai querer um plat. O meu erro foi ter criado o plat antes do insider. Não é um erro, deu tudo certo no final, tá? Mas se eu fosse fazer de novo, eu criaria a fórmula, insider e plat. Não fórmula, plat e insider. Foi
Uma coisa que eu aprendi. Por quê? Porque, pô, vai chegar uma hora que você vai formar tantos faixas pretas, o que quer que seja isso pra você, que você vai precisar de um segundo nível. Tanto é que eu tô criando o Plat do Plat. Tá acontecendo. Assim, ano que vem vai acontecer. Não sei se vai acontecer ano que vem, mas tudo indica que sim. A gente nunca sabe até saber, né? Plat do Plat. E depois, quem sabe, se eu continuar muito tempo nisso, vai ter o Plat do Plat do Plat do Plat. Mas eu acho que uma boa gestão para você manter a pessoa por 10, 15 anos na sua comunidade, igual eu participo de uma comunidade, um Platinum lá fora por 2011, 2010, uns 9, 10 anos, você tem que criar vai chegar uma hora que vai ter que virar uma chave para um outro nível. Tá bom? Total. Show. É isso aí. Érico, Cara, eu queria dizer uma coisa pra você, cara. Diga. Você deve ver, deve não, porque eu vejo os podcasts Faixa Marrom, Faixa Preta também, e você ouve isso o tempo inteiro, mas assim, muito, independente de ser repetitivo, eu quero dizer que eu te acho um cara, assim, um dos caras mais inteligentes do Brasil. Um dos caras mais inteligentes, uma das mentes mais brilhantes do Brasil. E acho que cada espaço de sucesso teu ainda é muito pouco. É muito pouco. Porque é muito bacana. Eu me miro em você. Por que eu me miro em você? Porque melhor do que enriquecer, Érico, melhor do que ganhar dinheiro, não é se sustentar, não é fazer uma graninha. É enriquecer levando um bocado de gente para isso. Enriquecendo um bocado de gente. Fazendo um bocado de gente sair de uma condição que não teria em outro lugar se não fosse com você. Então, o que você faz, cara, me inspira muito a fazer o que eu faço e poder tá me guiando e me inspirando num cara que eu considero uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Eu vou te falar, para mim é uma honra muito grande, é uma honra estar participando disso aqui com você. Cara, que bom. Obrigado pela admiração. E, velho, se alguém quiser te seguir e aprender um pouco mais sobre essa parada, como é que eles te acham? Porque tem uma galera que deve achar que eu contrato atores, né? Como é que as pessoas descobrem que você é de verdade? Ou te seguem para aprender essa parada de holding? Basicamente, estou nas redes sociais todas, né? Com o meu nome, Márcio Carvalho de Sá, tanto no Instagram, @Márcio Carvalho de Sá, no YouTube, Professor Márcio Carvalho de Sá. E eu acho que se botar lá holding familiar, inevitavelmente me acha também. Mas Márcio Carvalho de Sá vai achar com certeza. Que massa, cara, que massa. E obrigado. Valeu, Érico. Obrigado eu, meu amigo. Tchau, tchau. Forte abraço.